ChatGPT tem sido um grande aliado para muitas pessoas, e não podia ser diferente para o mundo dos games dev, não é mesmo? E se você acha que essa IA só serve para gerar código, para os programadores, então você pode estar um pouquinho enganado. Existem inúmeras aplicações onde a gente pode usar o ChatGPT ou a IA em geral para ajudar no nosso desenvolvimento do nosso jogo. Então nesse vídeo a gente vai explorar algumas maneiras de a gente conseguir aplicar o ChatGPT no nosso desenvolvimento de jogo. E antes de começar, eu queria deixar claro que alguns prompts que eu vou fazer aqui vão ser bem simples, um prompt bem pequenininho em relação ao que na vida real você pode estar usando, mas o conceito é o mesmo, a forma como você faz é o mesmo, só que você vai ter que escrever um pouco mais do que eu vou escrever aqui nesse vídeo, tá bom? Mas eu vou dar dicas de como você pode enriquecer o seu texto para você conseguir fazer um prompt bem legal para você ter um resultado da hora. Então, eu estou aqui com o ChatGPT. E a primeira coisa que a gente pode fazer com o ChatGPT para o desenvolvimento de jogos é melhorar o nosso writing. O que é que o writing tem a ver com jogos? Eu quero dizer storytelling, diálogos, tudo que tem a ver com criar histórias, criar textos. O ChatGPT é muito bom para essa geração procedural, assim. É muito bom para essa coisa generativa, né? Algo que você gera com base em algumas informações. Então, um exemplo que eu peguei agora aqui vai ser gerar um diálogo entre um bêbado e o personagem principal, tá? Então, o meu prompt foi o seguinte: gere um diálogo entre um bêbado e o personagem principal da história que está tentando vencer os próprios medos. Lembrando que o ChatGPT ele não liga muito para erros gramaticais, então, mesmo que não tenha alguns acentos certinhos, não é que ele não vai entender, ele vai entender de todo jeito. A única coisa é que se você escrever em inglês, você vai ter resultados um pouquinho melhores, tá? Mas em português também funciona, eu fiz o prompt todo em português para mostrar pra vocês que também funciona, tá? Vamos continuar. O diálogo tem que ser uma conversa casual, começando com um pouco de comédia, passando a um humor mais sério e terminando com uma piada sem graça sobre a situação do bêbado. O diálogo tem que ter no máximo 300 caracteres por fala. O bêbado tem que tentar explicar que as bananas que o jogador encontra no jogo são na verdade bombas de diferentes tipos e que ele precisa tomar cuidado. Esse foi o meu prompt, então eu expliquei, dei alguns detalhes para o GPT, tentar entender a minha situação, tentar entender qual é o diálogo, o que é que ele tem que escrever, quem são os atores daquela cena e montar assim então um diálogo. Então ele construiu aqui, ficou bem bacana, ficou engraçado, eu achei pelo menos. E aí ele fala, né, bêbado, ei, garoto, você já parou pra pensar que essas bananas são bombas? Bananas? Bombas? Tá brincando, né? E aí vai falando, né? Então ele fala aqui, ó, tá tentando usar de telefone, e antes que pergunte, não funcionou, então ele tentou fazer uma piada ali sem graça, tentou tomar o papel de um bêbado, e nesse caso, um bêbado, talvez a gente possa até conseguir imaginar, mas às vezes você está tentando fazer um papel de um personagem que você não tem muita experiência, você não conhece o background. Então, o ChatGPT pode ajudar você a construir um personagem que você pode não ter familiaridade com. Ou até mesmo você não tem, naquele dia você está sem muita criatividade para montar um diálogo legalzinho, então você até montou um diálogo, mas não está muito bom, aí você joga lá no ChatGPT e ele dá uma melhorada. Isso também pode ser com storytelling, com muitas outras coisas que envolvem com a escritura do seu jogo. A segunda parte do GPT que a gente pode usar é a arte. Eu não uso o GPT com arte no sentido de criar sprites, né? Criar um personagem ou criar um item dentro do jogo que é criado pela IA. Seja porque a IA não é muito boa para fazer esse tipo de arte e também não fica original, não fica algo único, porque toda hora ela cria é difícil você manter o mesmo estilo o tempo todo com a IA, tá? Mas outra coisa que é muito perceptível quando uma imagem foi gerada pela IA, ela ainda não é tão boa quanto uma arte gerada pelo ser humano. Por esse motivo eu não uso muito, mas existe uma maneira de usar a arte do jeito que está agora, que é fazer artes conceituais. Eu coloquei aqui um prompt, gere um mapa conceitual para um jogo. Este mapa é para uma partida de deathmatch, onde os jogadores se enfrentarão usando bananas explosivas, que podem ser de diferentes tipos, como impacto ou de fragmentação. Então, que seja uma arena divertida e grande o suficiente para uma partida de 5 contra 5. Devem ter spawns para essas bananas onde o jogador pode pegar para reabastecer. Esse prompt não está muito legal para imagem, na verdade, porque eu expliquei mais regras do jogo e ele também não entendeu que era imagem. Então esse prompt é um exemplo de um prompt meio ruinzinho, mas tudo bem. Depois ele gerou aqui um texto, tá até legal o texto, na verdade ele colocou umas coisas legais, né? Ele criou
ele colocou características de um mapa que legal, né? Usando essas informações. Falou, tem arena principal, tem área de spawn, tem plataformas elevadas com saltos, túneis e passagens secretas. Legal. Aí depois eu falei, gera uma imagem disso. Ou seja, pega as informações que eu te falei agora, né? Porque ele olha o histórico e gera uma imagem a partir disso. Eu não sei se a imagem é só do 4O, que eu tô com o ChatGPT pago aqui, mas existem outras IA que fazem isso gratuitamente, tá? O Bing AI faz isso. Então ele gerou aqui uma imagem. Só que eu não gostei muito do jeito como ficou, né? Porque tá muito aberta pro tipo de jogo que a gente tá querendo fazer, não tá muito legal. Então eu pedi pra ele colocar mais obstáculos e estruturas. Ele colocou umas casinhas, umas coisas assim, e ficou mais bacana, ficou legal. Tá, não tá péssimo. Tá bom, mas dá pra melhorar ainda. Aí a gente teria que trabalhar, talvez refazer o prompt tudo do zero, explicando mais detalhes, enfim, colocando mais coisas pra gente conseguir ter uma arte conceitual muito boa. Por sinal, se você não tá entendendo nada do porquê que eu tô falando de banana o tempo todo, é porque o nosso projeto multiplayer que a gente tá fazendo, a nossa série multiplayer do zero até a Steam, é um projeto que eu tô indo com calma, porque eu quero fazer esse projeto, mas estamos indo com calma e já temos boa parte do multiplayer, a parte do multiplayer já está, todos os conceitos do multiplayer estão pronta. Então, se você quiser assistir, você pode estar assistindo essa playlist. E futuramente a gente vai continuar agora a partir desse próximo vídeo dessa playlist, onde a gente vai estar criando algumas coisas de conceito, de implementações futuras. Então, a playlist vai continuar, né? Não vai parar essa playlist até a gente publicar na Steam de fato. Então, se você não tá entendendo por que a gente tá falando de banana o tempo todo, mas você não precisa assistir todo o resto para assistir esse vídeo, fique tranquilo. Então, é só para explicar o porquê da banana. E se você quiser acompanhar esse projeto, acompanhar essa playlist, então não se esqueça de se inscrever para você não perder os vídeos, não perder esse projeto que a gente vai construir juntos, tá bom? Então se inscreva, dá like, aperta o sininho ali para receber todas as notificações. Então a próxima coisa que a gente pode fazer, que eu acredito que seja a mais usada ali, não só no mundo do game dev, mas também na informática, é o uso do ChatGPT para criar códigos. Quando o projeto é muito grande, é muito complexo, criar códigos com ChatGPT pode ser um verdadeiro pesadelo e talvez até inviável, porque é muito código conversando com muito código e às vezes não combina muito bem com o todo do seu projeto, ou então é algo muito complicado para o ChatGPT entender. Então você tem que fazer um prompt muito elaborado, um prompt muito grande, explicando talvez todo o seu projeto para ele conseguir fazer aquilo. Então o meu conselho é, se for algo que está muito complicado de escrever um prompt, talvez seja mais fácil você de fato escrever o código e pedir ajuda para algumas partes específicas, do que você de fato tentar fazer o GPT construir o código para você, tá bom? Mas para algumas mecânicas simples, quando você está prototipando, quando você quer só um código rápido, tipo, por exemplo, um shake na câmera, pronto, GPT, rapidinho ele entrega para você, apesar de ter na internet vários exemplos. Você quer um shader rápido assim, um shader simples, GPT, né? Ele cria para você. Nesse caso, o que eu pedi para ele fazer aqui em anexo tem um código chamado Arena Object Launcher, mas a lógica atual é que ele spawna o objeto no ponto exato onde o jogador clicou. Quero que você modifique a lógica para que na verdade ele lance essa banana como se fosse uma granada e tenha toda a física de ricochete na parede. Modifique o código e, se necessário, me diz as etapas necessárias para fazer tudo funcionar. Então eu pedi para ele corrigir meu código que já existe e anexei o arquivo aqui, tá? Então ele começou a explicar o que ele entendeu do meu código e as etapas, as modificações que tem que ser feitas no meu código e no projeto também, tá? Então aqui tem o meu código modificado. Eu vi que aqui foi somente a parte de... Ele colocou a direção do lançamento. Não parei para testar, mas a gente vai testar na próxima aula, porque a próxima aula vai ser pra gente, de fato, trocar aquele comportamento que não tem nada a ver com um comportamento mais de granada. Então aqui ele tá pegando a direção do lançamento. E depois, dentro de Spawn Object RPC, ele tá então criando um rigid body. Então, na verdade ele tá verificando se existe um rigid body, e se não existe ele adiciona um, tá? E depois ele simplesmente adiciona uma força na direção do lançamento, e usando as variáveis de força e tudo mais. De resto, é igual ao código da aula do RPC.
Você quer ver como a gente criou esse código? É a aula Explodindo Bananas RPC Multiplayer, tá? Então é isso, ele gerou o código e aqui embaixo ele mostrou etapas extras de como eu tenho que montar a minha Unity para fazer isso funcionar. E basicamente o que ele está falando é que eu tenho que adicionar um material físico na minha banana, exatamente para ter o bounciness, o friction, para quando bater na parede, ela bater, ricochetear e cair em outro lugar, né? Para dar aquele efeito de granada quando você joga na parede, ela bate e entra em outro lugar, então entra na casa, enfim. Isso seria mais para as bananas de fragmentação. Aí depois a gente teria que fazer as bananas de impacto. Aí vai mudar de acordo com o tipo de banana, mas vai ser outra aula, tá bom? Agora, apesar de a gente ter um jogo onde o nosso jogador consegue girar bananas e essas bananas explodem, a gente não tem muito uma regra. A gente não tem regras e nenhum loop. Apesar de que na minha cabeça eu sei que vai ser mais ou menos deathmatch e tal, eu não tenho as regras e nenhum loop. Então, eu tenho mais ou menos uma ideia do que quero que seja, eu tenho mais ou menos uma noção do como vai ser a gameplay, mas eu não tenho definido as regras. Então, o que eu posso fazer é usar o ChatGPT para gerar essas regras para mim e deixá-las coerentes. Então, digamos que eu tenha já algumas regras, mas elas talvez não sejam coerentes entre elas. Então, eu posso pedir o ChatGPT adicionar mais regras, deixar mais polido o meu projeto, a minha ideia, e também identificar se as minhas regras estão coerentes com uma com as outras. E se não, tentar consertar isso para que o jogo e as regras do jogo loop fiquem coerentes entre ele, tá? Nesse caso, eu não tinha muito do que falar, porque minhas regras eram simplesmente um deathmatch de bananas que explodem. Então, o meu texto foi o seguinte: gere o game design, ou seja, as regras e o loop para o jogo que eu estou desenvolvendo. A ideia é um deathmatch em equipe com arena onde os jogadores vão usar diferentes tipos de banana como arma. Essas bananas são como granadas, ou seja, é uma arma que você precisa jogar e ela vai ter algum efeito que vai depender da banana, podendo ela ser explosiva, gás, entre outras. Cabe a você também listar os diferentes tipos de banana que existem no jogo, podendo ela ser explosiva, gás, entre outras. Cabe a você também listar os diferentes tipos de bananas que existem no jogo e a sua aparência. Você também precisa escrever o loop do jogo e as regras. Como ganha? Como funciona a pontuação? Como pega as bananas? Essas são algumas perguntas que devem ser respondidas. Então esse foi mais ou menos o prompt. Então esse foi o prompt que eu escrevi para o game design. Ele aqui colocou até um título, Banana Gedon. Eu até gostei desse título. E um conceito geral do jogo, ele colocou os tipos de efeitos das bananas, então banana explosiva, banana de gás, banana de fragmentação, banana atordoante, banana gravitacional, tá? E os efeitos, uso tático, aparência e as regras do jogo, o objetivo, pontuação. No final ele criou basicamente um deathmatch, mas obviamente, como eu expliquei antes, o meu prompt direcionou o GPT para esse sentido, né? Se eu tivesse colocado mais regras, mais detalhes, provavelmente ele teria tomado outra posição no Deathmatch, mas ele não vai muito além, ele não é muito criativo. A criatividade tem que vir de você. Ele faz a parte técnica, digamos assim, e mete junto tudo e junta tudo no liquidificador, né? Então ele pegou a regra de um jogo Deathmatch, tá? Nada mais. E o que ele criou, de fato, foram essas bananas. Metade já tinha falado para ele quais eram. A de gás, explosiva. Mas eu gostei dessa gravitacional, na verdade foi bem criativo, assim, da parte do GPT. Mas é raro isso acontecer, tá? Normalmente ele não é muito criativo, ele é mais técnico. E aqui tem o loop do jogo também, que é basicamente o Deathmatch. Considerações extras, combos, pontuações. Então ele fala que se você fizer uma jogada mais inteligente, que pegar mais pessoas ao mesmo tempo, você ganha um bônus. Então se você usar uma banana gravitacional para atrair e jogar uma bomba com todo mundo, você ganha um bônus por causa disso, porque você fez um combo. É legal. Power-ups também, ele aconselha a colocar. Enfim, várias coisas. Deu um spoiler ali embaixo. Mas claro, aqui você pode colocar muito mais coisas para deixar ele mais detalhado. E aí eu pedi para ele gerar uma imagem para cada uma dessas bananas, o que eu achei interessante, né? Ele criou aqui as bananas. Então eu tô aproveitando o histórico que eu tô gerando a partir da criação desse jogo e pedi para ele gerar bananas. Então ele criou essas 6 bananas aqui. A gás, né? Explosiva, a de stun, a fragmentação, gravitacional. Assim, para um concept art tá bem legal. Eu salvei essas imagens,
pra gente fazer depois. Essa é pra parte de game design. Então, fazer arte conceitual também faz parte do game design, na verdade, porque sim, facilita muito a visão de uma pessoa quando ela olha uma imagem, em relação a somente ter um texto que explica aquilo. A próxima coisa que a gente vai ver é o level design. Então a gente também pode tentar usar o ChatGPT para criar os níveis. Funciona melhor quando você já tem a regra do seu jogo, quando você tem um jogo que realmente tem níveis, tipo Mario Bros, por exemplo. Mas também não acho que seja... Porque, tipo assim, criar níveis novos, eu acho que uma das partes mais divertidas de criar um jogo é você ser criativo na hora de criar esses níveis. Mas, se você tá um dia que não tem muita criatividade ou simplesmente quer uma estrutura de um nível, você também pode usar o ChatGPT. Obviamente, eu coloquei um prompt muito básico, porque não tem muito nível. Tipo, eu poderia detalhar mais alguns mapas, mas eu não tava com muita criatividade. Então eu só pedi para ele gerar alguns níveis ou mapas. E aí ele gerou um texto, tá? O que eu gostei muito, que ele gerou arenas diferentes. Então me deu um toque de criatividade, porque eu tava sem criatividade. Isso ajuda, porque eu gostei muito desse laboratório secreto. E a partir disso eu poderia criar um prompt muito mais elaborado sobre um laboratório que na minha imaginação faz sentido. Nesse caso eu simplesmente falei para ele gerar uma imagem pro nível 4. Mas eu poderia detalhar muito mais, tá? Colocar mais informações sobre como eu imagino, o que é que tem que ter no mapa, quais são os spawns, quantos spawns, aonde tem que aparecer, tá? Tudo eu posso estar detalhando, mas eu só pedi para gerar nível 4 só pra curiosidade. Ele gerou esse mapa. Não é muito bom pro jogo, não é muito prático, porque tem muita desvantagem que fica embaixo, talvez, não sei. Talvez a perspectiva não seja muito boa do jeito que tá aqui, mas eu gostei até do estilo, pelo menos, né? Então, o estilo tá legal, então daria pra usar isso aqui como um concept art dessa arena. Tipo, mostrar pro seu artista, ó, eu quero algo nesse nível, parecido com isso. Então essas são algumas das aplicações que a gente pode usar com Game Dev. Você tem que ser criativo na criatividade de usar o ChatGPT ao seu favor nos eventos de jogos. Claro que você pode usar também para música, talvez não o GPT, mas o Aiva ou outras IAs que geram música, ou usar o GPT para te ajudar a criar uma melodia, a criar um mood da sua música, ou que tipo de música combinaria mais com o seu jogo, que tipo de sound effect. Então, você pode usar GPT não somente para criar código, como eu mostrei, mas você pode usar GPT para criar qualquer tipo de conteúdo dentro do seu jogo. Seja ele de game design, de história, de programação, de arte, qualquer coisa que você quiser. Você pode ser um pouco criativo e usar o GPT para te ajudar a terminar esse conteúdo, né? Não vai te substituir, porque, como vocês podem ver, ele é muito preciso no que você pede. Então é como se tivesse um empregado, e esse empregado faz exatamente do jeito que você pediu. Então se você pedir X, ele faz X, nada mais, nada menos. Às vezes ele faz um agradozinhos, mas no mais ele não sai muito daquele X, tá? Então use ele como um aliado, não pense nele como inimigo ou como alguém que vai te substituir, mas eu sei que isso não é um medo no mundo dos jogos, até porque tá longe da IA conseguir fazer um jogo complexo inteiramente sozinho. E é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai implementar esse código do GPT e vamos ver na prática o que é que você tem que fazer na hora de aplicar um código que você gerou a partir do GPT, tá? Para não ter erros, para não ficar frustrado, né? Eu vou mostrar mais ou menos qual a minha experiência em usar códigos gerados do GPT, tá bom? Então, é isso. Te vejo na próxima aula. Valeu!